Então a gente tem também hoje um problema muito grande de mão de obra e de pessoas interessadas em entrar nesse nicho de contabilidade. A contabilidade deixou de ser sexy para o mercado de trabalho atual. Isso é muito forte. A principal dificuldade é número. Não tem... O contador gosta de número, então é número. Não, a matemática não fecha, tem pouca gente, essas pessoas estão trabalhando. Então eu preciso ser mais atrativo para conseguir contratar essas pessoas. Se você pergunta pro ChatGPT, ele dá lá as listas das profissões que deixaram de existir e tem contabilidade. E aí a pessoa que tá entrando na faculdade, ela olha isso, ela vai falar, eu não vou entrar num mercado que vai morrer daqui a pouco. Só que isso é um equívoco de interpretação. E o custo de uma contratação errada, ele é muito alto. A gente falava antes de 2, 3 vezes, hoje em dia a gente já fala de 6 vezes o valor do salário daquela pessoa. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Mooncast. Esse que vai ser o maior podcast de marketing e vendas para empresas de contabilidade no Brasil. Não só marketing e vendas, gestão, estratégia, recrutamento e seleção, tecnologia, tudo isso você que é contador vai aprender aqui neste podcast, tá certo? Então, se você não conhece a Moonflag, já deixa o teu like, se inscreve aqui no nosso canal. Nosso canal tem muito conteúdo interessante para você que é dono de empresa de contabilidade e tá a fim de alavancar o seu negócio através de estratégias comerciais, estratégias de marketing, tem bastante coisa boa, tá? Então conhece o nosso trabalho aí. E hoje a gente vai falar de um tema que é um dos mais fáceis, né, para contador, que é recrutamento, seleção, engajamento. Como que a gente faz para criar uma cultura forte dentro de uma empresa de contabilidade? Então é só coisa fácil, tá? Fica tranquilo. Mas brincadeiras à parte, Vitória, muito obrigado por vir aqui no meu podcast. Eu que agradeço o convite. Quem não conhece a Vitória da Conectaba, ela vai falar um pouquinho aí pra vocês, mas provavelmente muita gente já conhece que ela é uma autoridade nesse setor e, inclusive, vai trazer pra gente muita coisa boa aqui a respeito de pessoas e contabilidade. Vitória, quem não te conhece, fala um pouquinho da Vitória, da Conectaba, enfim. Legal. Apresenta. Bom, sou Vitória, tenho 31 anos, quase 15 anos de estrada em RH, quase não, em RH 15 anos, um pouquinho menos em contabilidade. Sou fundadora da Conectábil, que quem não sabe é uma plataforma de recrutamento e seleção para contabilidades. A contabilidade, ela nasceu porque uma das minhas primeiras experiências, ela foi dentro de um escritório contábil. Nossa. Eu senti todas essas dores de contratação, engajamento do mundo contábil dentro da alma mesmo, doía na alma fazer isso no dia a dia. E quando eu resolvi empreender, eu quis juntar duas coisas. Primeiro, o meu propósito de vida, que era trabalhar com empregabilidade. Eu venho da periferia, fui criada pela minha avó, sou órfã de pai e mãe, então tive uma infância muito difícil e o trabalho salvou a minha vida. A gente tava falando isso nos bastidores, mas o meu trabalho me salvou. Mudou completamente o rumo da minha história, então eu queria trabalhar com empregabilidade para fazer isso por outras pessoas. E contabilidade é porque eu sabia que existia uma dor real, latente, que era diferente do mercado tradicional, acho que a gente vai falar muito sobre isso. Mas juntou as duas coisas, nasceu Conectábil, então hoje a minha vida é a Conectábil, ela que tá a minha energia, e falar de gente é uma coisa que eu gosto muito, então tô bem feliz e empolgada de estar aqui, porque eu adoro falar desse mundo de gestão de pessoas. Ai, que legal. Gente, e você tá vendo a Vitória aí com essa cara de jovenzinha, você falou de 15 anos de mercado de contabilidade já, Vitória? Cedo. Conta pra gente aí, como é que foi? Primeira experiência no mercado, a primeira, 15 anos atrás, como é que foi? Inclusive, eu tava fazendo essa retrospectiva hoje, porque foi aqui na região da Paulista. Olha. Meu primeiro estágio era um estágio, eu tava no ensino médio, tinha 15 anos de idade, ia completar ainda 16, e comecei, eu já tinha trabalhado antes, tá? Mas esse foi o primeiro trabalho pra eu me sentir no mundo corporativo. Entendi. E era um estágio dentro de uma consultoria de RH, de uma consultoria de recrutamento e seleção. Então eu brinco que eu vinha de ônibus e metrô 2 horas, de Scarpan e social, e eu me achava a alta executiva da Paulista. Hoje eu venho de tênis, que eu já sou cansada. 15 anos depois eu uso tênis. Depois supera a expectativa e vem a realidade. Vem a realidade. Exato, vamos no mais confortável. Exatamente. Mas o meu trabalho nada mais eu brinco que eu era a inteligência artificial da minha época, porque não existia. Então, o meu trabalho todos os dias era descer na recepção do prédio, pegar um bloco de currículos que as pessoas entregavam manualmente, presencialmente, e triava esses currículos na mão. E aí eu brinco que eu tinha as minhas métricas e as minhas metas, que era, eu preciso, a cada 6 segundos, saber se esse currículo é ou não é, então tinha que ter muita agilidade para render o meu trabalho, que era triar currículo. Sim. E daí eu não saí mais do RH,
eu realmente vi que aquele era o meu lugar, que eu gostava de fazer aquilo. E aí fui passando por outras experiências, sempre em RH, recrutamento e seleção, gestão de pessoas, caí numa contabilidade depois dessa experiência. Entendi. Fiz toda a gestão de pessoas 360 dentro de um escritório contábil, um escritório grande aqui na região do centro. E mais pra frente, quando eu resolvi empreender, eu fui pra faculdade de administração, fui bolsista 100%, fui vendo as coisas acontecerem, mas eu sempre tive uma certeza. Eu não queria trabalhar em empresa grande, que eu fosse só mais um RH, só uma pontinha do processo. Eu queria muito entender uma dor real de mercado e trabalhar forte nisso. E aí eu falei, bom, vou empreender, porque empreendendo a gente faz o que a gente tem essa ilusão, a gente faz o que a gente quer, a gente, né? E querendo ou não, você tem sim uma autonomia, uma autoridade. Fazer o que a gente quer, às vezes dá muito trabalho, Dá muito trabalho, dá mais trabalho do que trabalhar pra alguém. Exatamente. Isso é verdade. Mas resolvi empreender pra ter algum impacto e eu queria fazer isso por um nicho específico. Essa história é um pouco grande, mas vou resumir. Basicamente, eu tinha uma ideia de empreendedorismo na minha cabeça, fiquei em 2017 um ano inteiro fora, na Europa, porque a minha ideia era um intercâmbio de trabalho. Entendi. Comecei a conversar com empresas de fora, só que por eu conhecer muito contabilidade, eu acabava indo pela área contábil de algumas empresas. Então, eu já contratei para contabilidade, eu trabalhei em contabilidade, então eu ia fazendo essas conexões. E toda a conversa que eu tinha nesse ano, as pessoas falavam, mas por que você não empreende nesse mundo de contabilidade? Você conhece bastante, você tem dor, tem isso, tem aquilo. Eu não aguentava mais as pessoas falarem isso pra mim. Eu falei, quer saber? Vou testar. Peguei uma lista de contabilidade, contratei uma pessoa online aqui, que estava aqui no Brasil, eu estava fora. Falei, olha, tem aqui uma lista de contabilidade, fala que a gente é recrutamento e seleção especializado em contabilidade e vê o que acontece. E ela começou a ligar, eu lembro, mas qual que é o nome? Aí eu vou ter que falar uma coisa que vai doer em você, que você vem da área de marketing. Vamos lá, que eu já até imagino. Que é assim, eu fiz um super estudo de branding, sabe? Pra eu decidir o nome. Falei assim, qual é o nome? Não sei. Conectar com contábil, eu já pensava em tecnologia. Conectar com contábil, sei lá, pode ser conectável. É na hora de registrar, mas não dá. Põe 2 N, sabe assim? foi bem assim, bem estruturado esse processo. Sim. Enfim, aí já começaram os primeiros contatos. Eu até tive que voltar pro Brasil antes do previsto, porque o negócio começou a criar um corpo. Mas eu fiquei 2 anos trabalhando por conta, sozinha, como headhunter, sentindo um pouco desse 2, 3 anos quase. E ali na pandemia, eu falei, não, eu tenho que pensar, esse é um negócio ou é um freela que eu faço? Eu vou acelerar ou eu vou ficar? E aí a gente resolveu realmente estruturar o modelo de negócio que a gente tem hoje e aí começou. Entendi. E uma pergunta que eu tenho feito para meus convidados aqui, Vitória, é o seguinte, todos esses anos aí trabalhando com contabilidade, qual foi o maior aprendizado que você carrega hoje na Conectábil enquanto empresária, que você aprendeu nesse mercado? Você fala, cara, por estar no mercado de contabilidade eu aprendi isso. Se eu tivesse talvez em outro mercado eu não teria aprendido dessa maneira. O que você pode me dizer disso? O mercado contábil, para mim, ele é um dos que mais dá oportunidade para as pessoas dentro de casa. Por incrível que pareça. Quando eu trabalhei em outros mercados, eu preciso de um líder para a área. Vou trazer de mercado. Eu preciso dessa posição, vou trazer de mercado. A contabilidade é o primeiro que gosta de promover quem tá dentro de casa. E isso me fez olhar pro meu negócio de outra forma. Legal, a contabilidade promove muito o analista para virar o líder da área. Ou um cara estratégico para virar outra coisa. E isso tem um lado positivo e tem um lado desafiador também. E aí eu comecei a fazer essa reflexão de como é que eu também faço essa maquininha girar dentro da Conectábil, mas sofrendo menos do que às vezes um escritório de contabilidade sofre, porque às vezes você promove seu analista, você não tem o líder e perdeu o analista. Isso acontece muito. E comecei a pensar em como ajustar isso, em como formar lideranças dentro da minha empresa, em como contratar de um jeito certo, para a hora que chegar esse momento a gente sofrer menos. Então, hoje, assim, quando eu falo de aprendizado, um benchmark que eu trouxe desse mundo contábil é esse. Legal, é muito bom você dar oportunidade para quem tá dentro de casa, mas a gente tem um mercado que sofre quando faz isso. Como que eu faço isso? Porque eu acho um lado muito positivo, mas como que eu faço para não sofrer? E aí aprendi desde a contratação, selecionar pessoas que a longo prazo vão sentar nessas cadeiras e de forma mais fluida, sem muitas objeções, sem muitos desafios, com um pouco mais de segurança na hora de sentar. E isso acontece muito na Conectábil, tá? Eu tenho gente hoje como sócia que entrou como estagiário. Que legal. Então, funciona. Eu acho que esse é um ponto muito importante que conecta com uma das coisas que eu mais acredito num negócio de prestação de serviços, que é, primeiro, você tem que ter mais sócios.
Eu acho que assim, se você que tá aí nos assistindo, né, empresário de contabilidade está sozinho, você precisa pensar em uma forma de promover outras pessoas até sócios, criar um plano de carreira que vai chegar aí. Porque a gente precisa, né, compartilhar esse fardo, porque a gente acabou de falar, né, que dá muito trabalho fazer o que a gente quer, e quando a gente tá sozinho é pior ainda. Mas eu tenho minha equipe, mas cara, quando você tem o nível de comprometimento de um sócio, ele é diferente do nível de comprometimento de um cara que tá ali, que às vezes ele tá enxergando aquela passagem como transitória, né, na vida dele. Exato. E aí, você falou uma coisa que eu vou resumir aqui, que basicamente a empresa de contabilidade é uma escola. Ela dá oportunidades, ela treina e ela dá oportunidades de crescimento também, né? E, cara, uma coisa, assim, eu participo de muitos eventos, né, tava agora na imersão nesse final de semana. Quando vai lá e chega no momento, a gente fala o seguinte: e aí, como é que tá a contratação? Meu, empresário já desaba, falta chorar, assim. Desabafa. Desabafa é uma doideira, é um negócio que toma conta de qualquer pessoa que empreende, a dificuldade de contratação. E eu queria perguntar para você a pergunta de R$1 milhão, né? Por que é difícil contratar, sobretudo no mercado de contabilidade, que é um mercado que a gente vê, né, que é uma dor muito grande do contador contratar, é uma dor muito grande do contador reter, e a gente vai falar sobre isso depois, mas primeiro passo, contratação. Por que é tão difícil contratar gente boa, no seu ponto de vista? Começa com alguns indicadores, tá? Até a última pesquisa, a gente tinha menos de 3% de desemprego na contabilidade. Ou seja, olha que legal. A gente tem menos pessoas sem trabalho. Então, eu brinco que é uma dança das cadeiras. Você contrata alguém que você tira de outro lugar. Exato. A primeira dificuldade que essas empresas elas enfrentam é que elas vêm com uma mentalidade de que elas querem contratar quem está desempregado. E não tem. Estatisticamente são 3% pelo que você está falando. Ou seja, e esse 3%, a chance de ter um conhecimento inferior ao que está empregado é grande. Então, eu brinco, os melhores, eles estão trabalhando. A gente não tem como fazer de outra forma. A gente tem que tirar gente de outros lugares. Isso é um fato hoje para o mercado. Por que a gente chegou nesse estágio? Antigamente, quando a gente falava de curso de ciências contábeis, a contabilidade ficava no top 10, no top 5 dos cursos que mais ingressavam pessoas. Legal. E hoje não aparece nem no top 10. Então, a gente tem também hoje um problema muito grande de mão de obra. Sim. E de pessoas interessadas em entrar nesse nicho de contabilidade. A contabilidade deixou de ser sexy para o mercado de trabalho atual. Isso é muito forte. Deixou de ser sexy. E antigamente a gente tinha uma visão assim, eu estou oferecendo um emprego, então o Matheus tem que querer trabalhar comigo. O Matheus tem que chegar 1 hora antes da entrevista, o Matheus tem que me implorar. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia a gente precisa vender a nossa vaga, a nossa empresa, a nossa cultura para quem tá do outro lado. Então, a principal dificuldade é número. Não tem... O contador gosta de número, então é número. Não, a matemática não fecha, tem pouca gente, essas pessoas estão trabalhando. Então, eu preciso ser mais atrativo para conseguir contratar essas pessoas. Senão, se eu continuar com essa mentalidade de que a pessoa precisa de mim, eu que estou oferecendo emprego, não vai funcionar, não é assertivo mais. Então, entendi. Tem que mudar primeiro essa mentalidade. Cara, desculpa, mas é que até eu agora tô nervoso aqui com esse assunto, né, de contratação, mas vamos lá. A gente poderia perguntar 1 milhão de perguntas aqui pra você, porque é uma dor, realmente, como você acabou de falar, que atinge a todas as empresas de contabilidade. Eu ligo para os meus clientes, eles sempre falam: Matheus, a gente tem que parar aqui, porque, cara, eu não tô conseguindo absorver, entendeu? Então, e eu não tenho mão de obra, eu não tenho onde contratar. E isso, eu não sei se você vai ter essa percepção, a gente tá aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, como você acabou de colocar. Cara, talvez numa cidade interiorana, isso talvez seja um outro agravante, não sei se você enxerga isso. Quero te ouvir, e eu quero também que você explique, no seu ponto de vista, por que a contabilidade deixou de ser sexy. Sobre contratar em São Paulo ou interior, eu acho que o interior, ele tem uma mentalidade diferente de contratação. Então, eu acredito que ele sofre um pouco menos. É menos? Ele não contrata quem ele não conhece. Ele contrata o filho de alguém. Entendi. Então... Você é filho de quem? Sempre é o filho de alguém. E isso, em tese, abre mais oportunidade para quem não tem experiência, para quem está iniciando uma profissão. E ele não tem muita dificuldade de, vou contratar e vou treinar. Porque ele prefere contratar o filho de alguém do que abrir para o mercado. Se ele fosse competir no mercado, a gente teria um pouco mais de dificuldade. Mas, em geral, eles gostam de contratar quem eles conhecem.
Então, isso acaba ainda funcionando em cidades pequenas, tá? Entendi. A gente tá falando de cidades pequenas de verdade, menos de 40 mil habitantes. Entendi. Com mais que isso, já começa a abrir um pouco mais de complexidade. Mas quando entra nessa complexidade regional, os escritórios hoje, eles já entenderam a modalidade do home office, do híbrido. Então, isso tem ajudado, de alguma forma, a suprir. Sobre não ser sexy a contabilidade. Essa pra mim foi uma frase muito boa. Não, essa daqui é muito top. Por que deixou de ser sexy e por que era sexy antes? Do seu ponto de vista. Eu nem vou dizer se era mais sexy antes ou não era. Eu vou falar um pouco do mercado atual. Antigamente, as pessoas escolhiam contabilidade de uma forma, ao meu ver, errada. Ou talvez certa para aquele momento, mas que hoje já é errado. Perfeito. Então, eu escolhia porque o meu pai era contador. A gente tem um percentual muito grande de gente que entrou para ciências contábeis porque o pai e a mãe já tinham escritório, já eram contadores, e aí era o caminho mais fácil. Segunda coisa, a pessoa escolhia a contabilidade porque ela achava que ela não ia precisar trabalhar com gente, que ela ia trabalhar com número, que ela ia ficar atrás de uma máquina. Então, geralmente, a gente via na contabilidade o cara mais introvertido, o cara, né, mais dentro da caixinha. Era um outro perfil, e realmente lá atrás, quando eu comecei na contabilidade, era esse o perfil mesmo. Eu brincava, né? A gente só precisa saber se a pessoa sabe fazer, se ela sabe falar, aí já é outros 500. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a parte operacional, a gente tem tecnologia, a gente tem outras coisas, então o contador, ele tem um perfil diferente. Mas, o que mais eu acho que impacta esse negócio de não ser sexy hoje em dia é a falta de interpretação de notícias. Então, a gente tem um bombardeio de notícia dizendo que a contabilidade vai acabar no futuro, que é o curso que vai morrer daqui X tempo. Se você pergunta para o ChatGPT, ele dá lá as listas das profissões que deixaram de existir e tem contabilidade. E aí, a pessoa que está entrando na faculdade, ela olha isso, ela vai falar, eu não vou entrar num mercado que vai morrer daqui a pouco. Só que isso é um equívoco de interpretação. Por quê? Quando a gente olha esse tipo de notícia, a gente está falando de um cenário global. Eu realmente acho que talvez não vai acabar da maneira que falam, mas que vai mudar muito e vai ter esse impacto. Já tem mudado. Quando a gente faz o corte pro Brasil, a gente vê um cenário completamente diferente. A gente só cresceu nos últimos anos no mercado de contabilidade em relação a tamanho de time, tamanho de pessoas, número de pessoas com CRC ativo, isso só vem crescendo, isso não tá caindo, não tá diminuindo. Por quê? A gente sempre briga ali no ranking pelo 2º, 3º lugar de maior complexidade tributária no mundo. Então, até a gente... tem reforma tributária agora. Até as coisas se endireitarem, elas vão bagunçar muito. Sim. Então, aqui tem muita oportunidade de trabalho. E isso também vai fazer mudar um pouco o perfil do contador. Então, assim, não sei se em algum momento foi mais sexy, mas tinha mais influência. Então, você fazia porque o seu pai queria, ou seu pai te influenciou, ou porque você achava que, não preciso lidar com gente, então é menos complexo lidar com processo. Sim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas estão assustadas achando, primeiro, que não vai ter trabalho para elas, e quando elas encontram, elas veem um mercado completamente diferente, onde você precisa ser um bom comunicador, onde você precisa ter outras habilidades, que não só a habilidade técnica, que envolve ali a contabilidade. Então, eu sou uma embaixadora que fico colocando na cabeça das pessoas, cara, você vai entrar na faculdade? Pensa com carinho em ciências contábeis. Sim. Porque vai faltar profissional e a gente sabe que trabalho é oferta e demanda. Total. Se não tiver profissional, você vai conseguir negociar melhores salários, melhores posições, você vai conseguir alcançar os seus objetivos profissionais. Então, eu acho que é uma visão completamente equivocada e eu acho que também é um pouquinho de culpa do mercado, tá? Da forma com que vende contabilidade. Quando você pergunta para o estudante, eu tô muito nas salas de aula hoje em dia, em parcerias com faculdades, para falar de empregabilidade. E quando eu pergunto assim, gente, o que vem na cabeça de vocês quando eu falo escritório de contabilidade? Ai, cara, eu fiz um vídeo assim, inclusive no Instagram da Moonflag, aqui na Avenida Paulista. Não sei se tu viu isso. Não vi. Cara, a gente veio aqui na Avenida Paulista, tá lá no Instagram da Moonflag. Não vai pra lá agora, mas no final do podcast você vai lá ver. Eu vim aqui na Avenida Paulista, entrevistamos, sei lá, umas 10 pessoas, que era exatamente essa frase que eu usava. Eu perguntando assim, o que você pensa quando você ouve a palavra contabilidade? O que vem na tua cabeça? E aí? Cara, no vídeo tá lá, depois eu vou te mandar pra tu ver.
burocracia. Tipo, todo mundo respondia uma coisa burocrática. Um escritório com vários papéis, planilha de Excel. Então, assim, é um pouco disso que você falou. Talvez a gente tá precisando de mais branding. Exato. Precisa de um rebranding pro mercado. Eu super apoio, inclusive, esse movimento. Porque quando você pergunta isso pros estudantes, eles pensam em burocracia. Eles pensam de um contador de terno e gravata. Num computador daqueles antigos ainda com CPU e tudo mais. Arquivos de rolo. Que era a contabilidade que eu trabalhei. Era a realidade lá atrás, mas hoje em dia não é. A gente tem muito escritório com muita tecnologia, enfim, com uma forma de gestão de pessoas diferente. Total. Mas talvez a contabilidade ela veio se atualizando, só que esqueceu de comunicar isso. Perfeito. E aí isso cria essa imagem não sexy do mercado. É diferente, você quer trabalhar numa startup? Poxa, todo mundo quer. É muito legal, porque as startups se vendem muito bem, porque não pagam muito bem. Então elas precisam se vender. E aí a contabilidade não faz essa questão. Só que isso agora tá prejudicando bastante. Cara, um bom ponto você colocou. E, cara, só aqui já foi muito aprendizado pra galera que tá nos vendo, ter certeza. E eu vou colocar aqui um ponto de vista com base em vozes na minha cabeça também. Tá? Eu acho que no passado, se a gente pegar uma pessoa jovem lá, sei lá, 30 anos atrás, 40 anos atrás, acho que ela valorizava muito mais essa segurança. Eu vou entrar no mercado onde você acabou de falar que a taxa de desemprego é 3%, eu vou trabalhar. Eu vou sair da faculdade e arrumar um emprego rápido, entendeu? E vou começar a ganhar minha grana. Né? Então, acho que isso tinha um valor X no passado, que hoje talvez o jovem não olhe pra isso como uma coisa que eu vou fazer porque eu vou trabalhar logo em seguida. Eu falo, não, mas peraí, eu vou gostar de estar lá, eu vou gostar de fazer isso. E aí isso conecta, esse meu ponto de vista conecta muito com o que você acabou de trazer. Como a gente vende esse mercado, como a gente tem qual é a visão que existe, qual é o senso comum, né, o status quo que existe do contador para a sociedade, né, que eu acho que é uma responsabilidade de cada uma das pessoas que estão nos assistindo também, né, fazer o seu papel para que cada vez você tenha uma visão não diferente, mas real do que é a contabilidade, porque a contabilidade na prática, ela é uma coisa muito, muito diferente daquilo que é vendido, né, a gente tem estereótipos muito negativos, mas eu também acredito que tem esse fator, que hoje o jovem não liga mais tanto, principalmente se você estiver numa grande capital, igual São Paulo, ou qualquer outra capital no Brasil, não, mas eu vou fazer só porque eu vou arrumar um emprego? Não, vou fazer porque eu gosto, quero fazer porque eu quero sentir prazer quando eu estiver trabalhando. Propósito. Faz sentido isso pra você? Faz. Você viu um take que ficou super, já faz um tempo, mas viralizou, de uma comediante falando isso. Não consigo pensar que um contador acorda de manhã e fala, eu vou emitir vou apurar um imposto. Exato. O que dá na cabeça de alguém pra fazer contabilidade? Ela falou isso. Exatamente. Então, até quando eu palestro, eu falo muito isso. Eu falo, gente, vocês precisam encontrar o propósito. O emitir uma guia é um processo, mas o propósito, ele precisa ser muito bem definido. E aí tem que encontrar, ninguém quer acordar de manhã pra realmente falar isso, que delícia, eu vou acordar hoje pra apurar um imposto. Não, esse é o processo. O que as pessoas precisam, de fato, entender é qual que é o propósito. É facilitar a vida do empresário lá na ponta final, é traduzir a informação, é ajudar o Brasil a crescer economicamente. Eu não sei, mas a gente tem que conseguir traduzir isso em uma frase. Eu preciso entrar no escritório de contabilidade, perguntar pro cara do fiscal e pro cara do contábil qual que é o propósito da empresa, e eles precisam saber qual é esse propósito. Se eles não souberem, ninguém vai acordar de manhã falando, mais um dia pra eu fechar um balanço, que delícia. Não é assim, isso não existe, isso é o processo. E a gente só aguenta o processo se a gente sabe o nosso propósito. Isso é frase de Instagram, mas é vida real também. Verdade, né? Eu não acordo feliz todos os dias pra fazer as coisas que eu tenho que fazer. Tem coisa que eu faço que eu não gosto de fazer. Mas eu lembro... algo além, né? O meu propósito é mudar a vida das pessoas através do trabalho, e aquilo me impulsiona. Então, eu acho que a gente precisa investir mais em marca empregadora, porque isso acaba refletindo e acaba sendo estratégico. E, de novo, eu tenho muito cliente, muito parceiro que fala assim, Vitória, mas esse mimimi, antigamente era tão mais fácil. Sim. A gente tem duas opções. Eu concordo que tem mimimi, eu concordo, mas eu digo assim, a gente pode reclamar, ou a gente pode ser assertivo e estratégico em cima disso. Se esse é o novo mundo, a gente vai ter que dançar conforme a música. Tipo, o elefante tá na sala, sabe? Exato. Todo mundo vendo. Alguém vai ter que resolver, alguém vai ter que ajustar isso. Exato. Concordo com você que aí a gente entra no próximo ponto, que eu gostaria muito de falar com você aqui, que a gente já sabe todos esses desafios de recrutamento, que foi falado aqui um pouco, né? Que você trouxe pontos de vista interessantes. E aí a gente consegue contratar aquela pessoa do sonho. É um casamento, né? Quando a gente consegue achar alguém. Nossa, você que tá aí do outro lado, tá me vendo, você contrata pessoas. É um sentimento delicioso quando você contrata e fala, meu Deus, cara, era a pessoa que eu queria, era a pessoa... Nossa, a pessoa bate com tudo que eu acredito. E, sabe, eu vi uma vez uma pessoa me falando, não lembro quem foi,
que você tem o candidato, como é que é? Não sei se foi até a própria Thaís, a Conectábil, ou você mesmo, Vitória. Você tem o candidato, que é a princesa, e você tem a empresa, que é o príncipe. E aí, quando os dois se encontram e se beijam, aí um vira o sapo, o outro vira a bruxa. Porque, tipo assim, depois eles vão se conhecer de fato. Mas a entrevista é um negócio maravilhoso, né, cara? Você tá conhecendo a pessoa, você bateu as ideias e tal. Você fica super otimista. Você fica super motivado. Né? No ano passado eu contratei quase 30 pessoas para Moonflag, né? Entre aumento de quadros, saída de pessoas, quase 30 pessoas. Então, a cada contratação é uma aposta que a gente como empreendedor tá fazendo, né? E a gente fica muito otimista. E às vezes a pessoa de fato é muito boa. Só que às vezes a gente perde uma pessoa muito boa. Entendeu? Por que a gente perde? Por N fatores. E assim, eu sei que isso acontece comigo, que empreendo, e acontece com empresas de contabilidade que você tem contato, acontece com você também. É normal. Eu queria saber, o que você acha que acontece ou melhor, como que a gente poderia melhorar o engajamento, né, de um colaborador com a empresa? Como que o contador que está nos vendo aqui poderia melhorar esse engajamento? Porque, beleza, você tem um grande desafio que é achar uma pessoa boa. E depois você acaba perdendo, cara. E aí, como que a gente pode fugir disso, né? Eu concordo com você, não me lembro, acho que não foi o que usei, gostei da história do sapo. Faz sentido, não faz? Faz muito sentido, mas eu sempre falo vou tirar agora até dos meus clientes e tudo mais, vou falar da Conectábil. Quando eu contrato, primeiro, eu como empresária, empreendedora, enquanto eu tiver braço pra isso, eu gosto de entrevistar todo mundo. Não entra uma pessoa na Conectábil que eu não tenha entrevistado. Eu também, pelo menos em uma das etapas também. Algumas exceções, última etapa sempre comigo. Última etapa sempre comigo, também 100%. Então, a primeira coisa não terceirize, se você puder, se você tiver hoje braço suficiente, esse é um processo muito importante. Total. Então, não terceirize para o seu RH fazer 100% sozinho. Entre pelo menos na última etapa, dê um jeito, porque isso vai pesar depois. Então, eu gosto de entrevistar todo mundo e eu brinco que realmente é um date. É um encontro. É isso aí. Então tem que ser legal. Eu brinco, o meu coração tem que bater mais forte e o do candidato também naquele encontro. Se isso já não acontecer no encontro, piorou depois. Entendi. Então esse é um ponto que eu acho que é crucial. E aí, o que faz a gente ignorar esse coração bater mais rápido? Eu finjo que bateu e às vezes não bateu. A necessidade. Sim, então total. Eu tô com pressa, eu tenho um monte de coisa pra entregar. Qualquer um que sorri tem dente, sabe assim? Sorri tem dente, tá contratado. Não, a gente precisa fazer isso de uma maneira mais crítica. Sim. Porque é colocar alguém dentro da sua casa. Você não contrata uma babá pro seu filho ou uma pessoa pra te ajudar dentro da sua casa se não tiver referência, se você não souber exatamente se essa pessoa é capaz de fazer o que ela faz. E a nossa empresa, ela é a nossa casa. Então, esse processo seletivo, ele tem que ser levado a sério. Acho que tem algumas questões aí. Primeiro, você não terceirizar, você tentar ser o líder fazer isso. Eu sempre brinco, quem contrata é quem manda embora. Quem manda embora é quem contrata. Então, o líder precisa fazer esse processo, não pode terceirizar pro RH. Segunda coisa... O desligamento, você diz, é importante que ele faça isso? O processo de entrevistas, né? Entrevista, tá. Então, assim, se você é a pessoa que vai mandar embora, é importante que você tenha participado da contratação. Entendi. Entendeu? Tá certo. E o contrário também, tá? Então, se você contratou, é você que manda embora. Depois não vai jogar pro RH fazer isso, não. Porque o desligamento é tão importante quanto. Por quê? É a marca da sua empresa. É isso aí. É o jeito que essa pessoa sai, se não for bem feito também, assim como a vai entrada... ser um problema. Vai ser um problema e vai dificultar você de encontrar outras pessoas. Total. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é, de novo, tirar essa camisa de que é a pessoa que precisa de mim. Não, você precisa entender que você precisa vender também. Mas você não pode enganar, é que nem encontro. Você pode até florear, passar um perfuminho melhor, mas você não pode enganar, porque a hora que a pessoa estiver dentro do negócio, ela vai ver que não é nada daquilo que me venderia. E vai gerar uma frustração e um custo de uma contratação errada, ele é muito alto. Isso aí. A gente falava antes de 2, 3 vezes, hoje em dia a gente já fala de 6 vezes o valor do salário daquela pessoa, se ela sair no primeiro ano. Então, o custo da contratação, ele é um custo alto. Então, cara, sim, passe um perfume, mas não engane ninguém. Fale a verdade, fale a real. E eu brinco que sempre vai ter a tampa pra sua panela. É isso aí. Sempre. É questão de afinidade cultural. A gente chama de fit cultural. Isso sempre aí. vai ter pessoas que se atraem. E se não é essa pessoa, tem outra pessoa. E a necessidade faz a gente errar demais. A necessidade faz a gente se iludir. Sabe a pessoa que tá há anos sem namorar e vai pra esse encontro já quer casar com essa pessoa porque tá no desespero. E as empresas fazem muitas contratações no desespero. E o que eu faço pra eu me blindar do desespero? Não sou só eu que entrevisto. A fase... antes da fase final sou eu. Boa dica. Quais são as etapas ideal de um processo de recrutamento e seleção? Vou falar pra Vai virar corte, Vou falar pra escritório de contabilidade. Primeira coisa,
é o bate-papo. O bate-papo Esse primeiro pode ser feito só pelo RH? pode ser feito só pelo RH. É um bate-papo Que é pra uma conhecer. triagem, É o bate-papo do RH, até porque o RH tem a visão de empresa, ele já consegue fazer esse filtro. Perfeito. E ele leva pra liderança só quem realmente ele contrataria. Então, o RH... E, de novo, o RH, ele tem uma visão de cultura, de empresa, de atribuições do cargo de uma forma mais superficial. Depois disso, vai pra liderança. A liderança que vai ter o olhar técnico de que esse cara sabe jogar, esse cara sabe fazer gol, ou é só currículo. Isso é importante. Mas ele também, como líder, precisa entender esse fit cultural, não só com a empresa como um todo, mas cada área geralmente também tem uma subcultura que a gente chama. Então, é entender a pessoa sentada naquele lugar. Vai funcionar ou não vai funcionar? Então, assim, não contrate o cara que é um avião se a sua empresa não tem pista ainda. Entendi. Perfeito. Porque o cara vai sair, ele vai entrar, vai falar, não tem lugar pra mim e vai sair. Mesma coisa, também não vou contratar qualquer um se a gente já tá num nível de maturidade que exige um outro nível de maturidade profissional. Então, liderança faz tanto parte técnica quanto fit cultural, muito pensando, inclusive, na própria área que ele vai atuar. Depois, a gente precisa buscar referência. Puxa, eu adorei essa pessoa. Buscar referência é uma coisa que faz diferença? Faz muita diferença. Olha só. Eu barro muita contratação na referência. A gente faz isso pelos nossos clientes lá. Legal. E às vezes o empresário tá nos dizendo, não tem tempo, né, de buscar essa referência. Vocês fazem. E aí a referência é um dilema, tá? Tem gente que fala que não é legal fazer, é legal fazer. A gente pode fazer, tá? Então, assim, não é uma coisa que é proibido ou é crime, Não tem nada que impede, né? Nada que impede, a gente pode fazer. Eu faço, eu não coloco ninguém pra trabalhar dentro da minha casa e nem na casa do meu cliente sem pegar referência. Legal. Então, a gente tenta de tudo pra ter essa referência. Porque não é nem só contrato ou não contrato essa pessoa. É contratar com mais clareza. Sim. Olha, no que essa pessoa é boa e no que ela precisa melhorar. Pra eu ter ciência se eu consigo fazer isso dentro de casa. Eu consigo trabalhar essa melhoria nessa pessoa ou não? Não tenho tempo, não tenho como. Então, a gente precisa da referência. Tem a parte de testes técnicos que na parte do RH ou do líder já se faz, então eu tô até pulando porque é uma coisa meio comum desse mercado. E lá no final, como eu disse, o que atrapalha a contratação errada? É a necessidade, gente, que é pra ontem. O que eu, Vitória, faço hoje? A última decisão não é do líder do setor. A última decisão é de alguém de outra área da empresa. Entendi. Então, lá na Conectab, eu tenho um comitê de cultura que faz a entrevista final de todo mundo. Não sabe pra que vaga... Ou a pessoa do comitê que participa? A gente tem um comitê de 4 pessoas e geralmente a gente seleciona pessoas de áreas que não estão envolvidas com aquela contratação. Interessante. Porque ela não sabe a necessidade do setor. Então, ela não vai ter esse fator de urgência, ela vai olhar a cultura, ela vai entender a pessoa dentro da organização. E eu sei que grandes empresas fazem isso, de colocar pessoas de outra área lá no finalzinho pra dar um double check. Que legal. Porque se essa pessoa já vê alguma coisa de errado, ela não vai impactar no trabalho dela, então ela está mais aberta a te falar, olha, eu não contrataria essa pessoa porque tem esse risco, ela não está enviesada. Então, eu colocaria sempre alguém de outra área para participar dessa tomada de decisão. E a gente falou de alguns processos que parece que virou um processo seletivo extenso, mas não é, tá? Porque a etapa do RH e da liderança pode ser no mesmo dia, o teste pode ser no mesmo dia da etapa do RH, então tem muita coisa que dá para você otimizar e fazer esse processo em uma semana e definir, assim, a gente tá falando de várias etapas que elas podem ser mais ágeis, mas elas são importantes. Se a gente negligencia, a gente corre o risco de contratar errado e a gente precisa blindar de contratar errado. Que eu acho que é um grande ponto já, que vai até minimizar nossas ações de fortalecer engajamento, né, se a gente contratar mais certo, né? E eu queria falar sobre engajamento, eu queria colocar no teu ponto de vista quais são as ações que você vê no mercado que são interessantes para engajar mais a turma e ações até mesmo que faltam, que você enxerga e fala, meu Deus, falta isso aqui e não tem ninguém fazendo. O que você acha? Como é que é o teu ponto de vista sobre ações de engajamento? Que aí eu tô falando de engajamento, mas aí a gente tá falando de cultura junto, rituais, enfim, tudo mais. Engajamento, eu gosto de falar que ele é composto por 3 coisas. Tá. A primeira é coração, que é o lado sentimental. A gente só engaja alguém se a gente estiver pegando em sentimento, em coração. Então, quais ações você tem hoje na sua empresa, nos seus rituais, que trazem essa conexão sentimental com as pessoas?
Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é cérebro. O nosso cérebro precisa de desafio. Se eu contrato alguém para ficar apertando o botão e essa pessoa vai ficar apertando o botão para sempre, em algum momento ela desengaja. Porque ela precisa sempre de algum tipo de complexidade para o cérebro continuar ativo e ela ter esse sistema de recompensa, de satisfação. Então, é o segundo componente do engajamento. Por fim, a ação. Ela precisa entender tudo que ela está fazendo em ações. Por exemplo, comemoração, rituais de projetos que ela precisa pôr a mão na massa e mostrar resultado. Então, são 3 coisas que trazem engajamento. Coração, cérebro e eu brinco que é mão, né? Que é a ação, que é a mão na massa, que ela sentir o trabalho. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa pensar nisso. Poxa, eu vou fazer um evento para os meus colaboradores. Eu preciso juntar essas 3 coisas. Se eu não juntar, vai ficar desconexo, as pessoas não vão engajar tanto. Eu vou criar um projeto. Eu preciso pensar que tem que ter essas 3 coisas para ter mais engajamento. E eu brinco que a palavra engajamento ficou muito conhecida com rede social. E se você parar para pensar, onde que você engaja? Lugar que você tem alguma conexão sentimental ou algum tipo de curiosidade despertada, né? Os vídeos começam geralmente de uma forma chamativa para gerar um sentimento. Sim, um sentimento, total. às vezes, de inveja. A pessoa tá dentro de um iate. Qualquer sentimento precisa gerar. Cérebro precisa ter uma linha ali, um storytelling que o seu cérebro queira acompanhar. E, por fim, o engajamento vem de uma ação, de você curtir, comentar, compartilhar. Então, é a mesma coisa, só que para dentro dos nossos times. E aí, por que eu acho que as pessoas têm dificuldade de fazer isso? Porque elas colocam as pessoas para trabalharem e acham que isso acontece sozinho. Só que não acontece, isso dá muito trabalho. A gente precisa ter tempo, reunião, indicadores de engajamento, de gestão de pessoas, para ver o negócio acontecer na prática. Então, eu brinco que cultura é igual religião. O meu PX fala muito isso, cultura é religião. A gente tem que ter culto X vezes por semana, ou missa, enfim. Tem que ter o ritual. Se não tiver o ritual, a gente não faz e as pessoas não ficam engajadas. E a gente precisa conhecer as pessoas no individual. Porque antigamente era assim, eu sou o líder e o meu time tem que me acompanhar. O meu jeito é esse, as pessoas que me acompanhem. Sim. Hoje em dia, não é assertivo isso. Se eu não entender cada um no seu indivíduo e ter estratégias, às vezes, diferentes com essas pessoas, elas também não ficam engajadas. Porque algumas têm ali um valor que é emocional, outras que é monetário. Umas querem ser reconhecidas com poder, outras com dinheiro. Sim. Se eu não souber disso no dia a dia, eu também não mantenho essas pessoas ativas dentro da organização. Então, engajamento parece um estilo, parece alguma coisa, enfim... Subjetiva até, né? Subjetiva, mas ele não ele é processo, ele é ritual, ele é indicador, então a gente precisa de fato estruturar e ver que gestão de pessoas não é mais mimimi de RH, é estratégico, para quem gosta de número. Eu brinco que um bom RH, ele é bom de número, porque ele sabe os indicadores, sabe People Analytics. se engajamento tá dando ROI, ele sabe disso, ele sabe quanto custa um processo seletivo ou quanto custa o bolo do aniversariante do mês, não o preço do bolo, mas aquele momento que a operação para o bolo. E qual que é o ROI que a gente tem em cima disso depois? Que legal. Então, tem que levar isso a sério e tem que dar mais atenção para isso. Não, massa demais. Assim, eu tô adorando. Tá virando quase uma consultoria isso daqui pra mim, viu? Tá muito bom, tô adorando. Eu me empolgo, começo a falar de gente, eu começo a me empolgar. Vamos embora, tá muito massa, cara, de verdade. Assim, vou aproveitar pra trazer aqui um ponto meu como gestor, né? E aí talvez seja uma dor que você tá aí também tenha. Você acabou de falar que cada pessoa tem um jeito, né? Ou tem uma pessoa que vai gostar mais de poder, de, sei lá, ter mais influência na empresa, tem pessoa que vai gostar mais de dinheiro no bolso. O líder também é assim. Ele tem a forma dele de se sentir bem. Ele tem a forma dele de falar, pô, é por aqui, isso aqui é o que me motiva, né? E isso vai, por consequência, acabar atraindo pessoas que, de alguma maneira, vão se conectar com essa visão do que é bom profissionalmente. E aí eu tô trazendo um pouco do caso de uso meu mesmo, né? Eu vejo que já tem um determinado perfil de pessoas que eu sei que vai estar bem comigo. Que eu falo, cara, se a pessoa for assim, eu sei que, pô, vamos embora, vai dar certo, é a única certeza, né? Então eu já criei meio que na minha cabeça qual que é esse ICP, em tese, né? Só que de colaborador. E é batata, funciona, entendeu? Mas você não vai ter uma empresa, nós somos hoje na Moonfly em 40 pessoas, você vai ter uma empresa com todo mundo igual, não vai. Então acho que o desafio, talvez, que quem tá nos vendo aqui tem, eu tenho certeza que você tem, e todo mundo que empreende tem, cara, como é que eu me conecto com uma pessoa que é tão diferente de mim?
Como é que eu consigo entender uma pessoa que é tão diferente de mim e botar os estímulos pra essa pessoa, entendendo que muitas vezes pra mim o bom é ir pra esse lado e o bom pra ela é ir pro outro. Olha, isso é, cara, complicado, entendeu? E aí é uma coisa que eu queria ouvir de você. O que você acha? Porque no final das contas, quem tá empreendendo é ser humano também, uma pessoa também que vai ter os seus estímulos, suas reações a determinadas situações, e ele se vê no desafio onde ele vai ter mais outras 30, no meu caso 40, e tem gente aqui que tá vendo com uns 100 pessoas, ele não vai conseguir se conectar com todo mundo. Qual é a forma, né, de resolver isso? Como manter o máximo balanceado possível? Porque a gente sabe que nunca vai estar 100%, mas o máximo balanceado possível. Lembra que eu falei que eu faço a entrevista praticamente final de todas as áreas. Exato. E eu sempre brinco assim, tem uma pergunta que eu me faço pra eu aprovar ou não alguém pra trabalhar comigo, direto comigo. Certo. Que assim, eu viajaria sem fone com essa pessoa? Eu sempre penso isso. E aí se eu falo, não, eu não viajaria sem fone com essa pessoa, eu não contrato pra trabalhar direto com você. Direto comigo. Mas você poderia contratar pra trabalhar com outra pessoa. Mas eu poderia... Mas o que eu tenho que saber? Com quem que essa pessoa vai conviver no dia a dia? Não. Com quem que essa pessoa vai conviver no dia a dia? Porque às vezes não funciona comigo, mas vai funcionar com essa outra pessoa. E aí você se pergunta, essa pessoa viajaria com a outra sem fone? É tipo isso. É exatamente isso. Sim. Tanto que eu dou o meu feedback pra própria liderança. Eu falo, olha, se fosse pra trabalhar comigo, eu não aprovaria. Porque e todo mundo já sabe disso, porque eu não viajaria. Mas eu acho que se você me passou, você viajaria. Pelo então, visto. Tá tudo certo. O que a gente tem que tirar é um pouco do nosso viés, assim. Que eu acho que como líder a gente vai ter que se desenvolver também nisso. O que dava certo pra gente, o que a gente tem como ideal, às vezes não é o que a empresa precisa. Então, você tem que se despir um pouco desse ego que a liderança tem, de só funciona se é assim. Sim. E pensar, cara, não, assim, essa pessoa é o que a minha empresa precisa. Não vai trabalhar direto comigo, não viajaria com essa pessoa, mas eu acho que ela vai... Mas eu tenho um ponto que eu preciso te perguntar. Isso não pode também impactar na cultura da empresa? Mas porque aí a gente vai estar falando de uma pessoa que tem uma outra visão de mundo, que não vai se conectar com a cultura, eu não sei. Não, mas aí são coisas diferentes, tá? Então, assim, comportamento individual é diferente de comportamento coletivo. Então, quando a gente fala de cultura, a cultura nada mais é do que o comportamento em coletivo daquela pessoa. Então, como que ela age quando ela não está sozinha, quando ela está com outras pessoas, os valores que ela tem ali, que tem compatibilidade ou não tem nada a ver com o comportamento individual no sentido de manias ou jeito de falar. Aquilo não necessariamente é cultura. Então, esse é um ponto que a gente se atrapalha muito. Precisa dividir isso. Cultura da empresa que jeito que ela toma decisão? É um jeito parecido que a empresa toma uma decisão? Os valores. O que ela tem de valor que ela utiliza na hora de ser amiga de alguém dentro da empresa ou não? De ouvir um feedback ou não? Então, você tem que entender, assim, no coletivo, na situação da empresa, como ela se posiciona quando ela está nesse meio. Parece com seus colaboradores? Parece. Mas cada indivíduo é de um jeito. Eu não consigo falar que os 40 da Moonflags, por mais que tenham cultura, no individual, eles têm manias e jeitos diferentes, que é bom pra empresa que tem essa diversidade. Então, essas duas coisas a gente precisa separar. Poxa, ela sabe tomar boas decisões, ela não vai passar por cima dos nossos valores, ela tem os nossos valores, ela consegue agir no coletivo. Por isso que a primeira coisa é a gente ter claro qual é a nossa cultura. Porque se a gente não souber, a gente se atrapalha nessa análise. É isso aí. Então, eu tenho 5 valores, 6, aliás, porque a gente no último ano adquiriu um valor a mais, porque isso acontece. Acontece. E aí, a gente tem 6 valores que a gente não abre mão. Essa pessoa, ela tem esses 6 valores, então ela tá na minha cultura. Aí agora... E você repassa na sua parte da entrevista esses valores? Repasso, cada um. Inclusive, o que eu tenho, às vezes, mais dúvida... não sei se vou te dar um exemplo. A gente tem tecnologia e cérebro como um valor. E se eu fico um pouco na dúvida, não sei se essa pessoa tem tanta tecnologia e cérebro, eu peço pra alguém do meu comitê bater mais nesse ponto, pra me tirar essa dúvida. Então, as pessoas, elas já entram sabendo quais são os valores. Entendi. Inclusive, vem muito... Quando a pessoa se prepara, ela já vem pra entrevista com isso na ponta da língua. Vitória, eu vi que os valores são esses, eu me identifico com tal. Então, a gente já vai falando sobre isso. Então, o valor da empresa tem que estar claro e você tem que saber se essa pessoa tem ou não. E aí, quando você vai pro indivíduo, pras manias, aí vem visão de mundo, história, entre outras coisas, que às vezes faz sentido pra mim. No dia a dia eu
consigo lidar com isso, eu gosto de lidar com isso. Não, no dia a dia eu não tenho paciência pra lidar com isso. Mas alguém vai ter que ter, porque ou vai ter que ter, ou também não vai ter que ter, mas às vezes não é você, mas outra pessoa tem esse perfil. E eu tenho líderes, assim, dentro da Conectábil, muito diferentes. Um líder que eu sei que gosta de gente assim, um líder que gosta de gente assado. Cada área tem um pouco... Lembra, tem a subcultura de cada área, e é muito comum, e tá tudo bem ter, desde que ela não conflite com a cultura da empresa. Então, eu acho que é exatamente essa pergunta, assim. Eu, pra lidar comigo no dia a dia, viajaria sem fone com essa pessoa? Eu brinco com isso porque, assim, a gente passa muito tempo com o nosso time, com a nossa equipe. Com certeza. Você não quer chegar na sua casa esgotado, poxa, que time chato. Não. Ai, não aguento mais essa pessoa no meu ouvido. Com certeza, eu acho que a gente tem que ter o próprio empresário também, tem que ter o melhor ambiente de trabalho possível para ele. Tem que se sentir bem motivado com essa equipe. E se tem um poder que a gente tem como empresário, como líder, é esse, de escolher quem vai jogar com a gente. É isso aí. Então a gente tem que usar esse poder. Agora, o triste é saber que tem muitos empresários que estão jogando com pessoas que eles não querem jogar, cara, porque às vezes criam uma independência, porque às vezes ele, cara, tem... Dá trabalho mandar embora, contratar de novo. Exato, então tem vários fatores aqui, tem muita coisa pra gente abordar. E uma coisa que você falou, e tudo, na verdade, que você falou que é muito pertinente, e... eu tenho certeza que nem todo mundo aqui que está nos assistindo tá no momento de pensar nesses problemas que a gente está colocando aqui. Ou melhor, acha que não está. Ontem eu almocei com um empresário de contabilidade e ele falou, cara, aí a gente tá falando sobre RH, é claro, né? Porque no final a conversa acaba caindo em pessoas. Gente, mas como é que vocês estão lá? Então, o que eu falei das nossas ações de RH e tal. Ele falou, cara, a gente tem 32 pessoas e não tem ninguém lá no nosso RH. E ele falou, não sei qual que vai ser o momento, né, da gente contratar alguém pro nosso RH e tal. Eu falei, cara, complicado, né? E eu lembro qual foi o momento que eu dei esse start para dedicar energia para RH, que hoje é uma das minhas principais atribuições a Moonflag, né? A RH faz o reporte direto para mim e a gente se esforça máximo, endomarketing, tem, sabe, rituais bem definidos, e desde ações que o cara entrar e tem um kit de onboard, sabe, todas essas coisas a gente procura fazer. E eu lembro qual foi o momento. Eu acredito que nós, como prestadores de serviço, qual que é o nosso insumo principal? É gente. A gente não vai revender essa caneca, né? A gente vai entregar serviço. Entregar serviço necessariamente, se você quiser crescer, é através de pessoas. Então, assim, não tem como correr. Então, aquilo que você falou, não tem o que fazer, cara. É aceitar. Você é empresário de contabilidade. Pronto, então aceita que lidar com pessoas faz parte do que você é. Né? Então não tem como correr disso. E eu lembro desse start que eu tive nesse momento, falei, cara, peraí, então eu não posso não ter um RH. Se minha matéria-prima, entre muitas aspas aqui, vem através das pessoas, né? O meu serviço. E eu queria que você falasse pra galera, qual o momento que a gente deve dar mais energia pro RH como empreendedores? Quando eu tiver nenhum colaborador, quando eu tiver 20, quando eu tiver 10, qual é o momento que eu devo estruturar melhor essa jornada de recrutamento, depois ter rituais de engajamento? Qual é o seu ponto de vista? Eu tenho números, tá? Adoro números. Na nossa pesquisa do ano passado, a gente levantou isso. E o que a gente viu, tá? Primeiro eu vou dar os números. As empresas que possuem no mínimo uma posição de RH interno, elas faturaram em média 30% a mais do que as que não possuíam. Falando só de escritório de contabilidade, tá? Falando só de escritório de contabilidade. Quem tem RH fatura 30% a mais. Escritório de contabilidade. Quem tem RH fatura 30% a mais. O segundo número é quais empresas que possuem RH? Uma posição, pelo menos, que faça RH. Às vezes até não é uma pessoa que faz 100% RH, mas ela tem um tempo dedicado a RH. E, gente, eu vou pedir a sua permissão para fazer um corte. RH e DP são coisas completamente diferentes, tá? Departamento pessoal é a parte burocrática. RH não é folha de pagamento e benefícios. RH é estratégia. Então, é gestão de pessoas, KPIs de engajamento, de retenção, de desenvolvimento. Então, é estratégico, RH. Eu sei porque tem uma guerra entre RH e DP e as pessoas confundem, né? Acho que é a mesma coisa. Não é, os dois são tão importantes quanto, mas um olha para uma coisa e o outro olha para outra coisa. Então, quando eu falo RH, empresas que têm RH, não é empresas que têm DP, que fecha folha, que tem ponto benefício. É empresas que tem alguém olhando para a estratégia, que tem alguém que olha lá, qual que é a meta financeira da empresa? Como que eu vou desdobrar isso em ação de gente? Então, é esse tipo de empresa que fatura 30% a mais. A grande maioria, quando tem pelo menos 30 funcionários, já tem uma posição de RH, mas a responsabilidade de processos de gestão de pessoas, ela vem do próprio empresário desde o dia 1. Então, no dia 1, ele já tem que
tá com a cabeça dele ativa qual que é a cultura que eu quero pra minha empresa. Onde que eu quero estar daqui X tempo? Que tipo de ambiente que eu quero criar? Como que eu vou monitorar o meu clima? Como que eu vou monitorar o desempenho das pessoas? Então, enquanto ele não tem, a responsabilidade é toda dele, mas tem que existir desde o dia 1. Desde da primeira contratação, desde ele trabalhando sozinho. Que tipo de ritual ele vai criar ele mesmo pra ele daqui a pouco começar a influenciar outras pessoas no mesmo ritual? Então, assim, todas as empresas precisam ter, mas a partir de 30 colaboradores, pelo menos uma figura olhando pra isso. Não, total. E, cara, eu lembro, é engraçado, né, quando a gente empreende, eu lembro da minha primeira contratação. E assim, você não tem nada, né, você que já passou por isso aí, sua primeira contratação, esse cara aí, ele tem que ser carregado realmente para sempre da empresa, porque ele acredita num projeto que é um projeto, né, não tem ainda, não é nada consolidado, né. E eu sempre usei isso, não sei se pra você faz sentido, até hoje. Eu vendo, indo naquela ideia, né, que a gente chama de vender a empresa, eu vendo a Moonflag não pelo que ela é, mas pelo que ela vai ser no futuro, pelo que eu visualizo do futuro da empresa. Então, o primeiro colaborador foi assim, né, cara, a gente é isso aqui, é 3 pessoas e 3 computadores, mas a gente quer ser isso, a gente sonha em ser aquilo. E essa ideia de trazer o sonho, eu sempre trago qual é o meu sonho. Cara, meu sonho é ser a maior referência, né, da Moonflag, ser a maior referência em marketing contábil no Brasil. Meu sonho é a gente ajudar empreendedores de contabilidade a venderem mais através da internet. E tudo se conecta dentro do escritório com isso, tudo se conecta nos rituais. Então a gente vai caminhar sempre para essa linha de raciocínio, né? E isso é importante, né? A gente vender o sonho que a gente tem pro nosso negócio, compartilhar um pouquinho desse sonho. E, inclusive, eu não sei o que você acha ou como é que você enxerga. No meu ponto de vista, eu procuro quebrar o máximo possível a hierarquia. Então, a gente trabalha de uma forma muito horizontal. Não tem salas privativas, eu trabalho na baia igual outras pessoas trabalham. A ideia é transformar a coisa muito mais próxima de todo mundo. E eu achava, e aí que tá, muitas coisas, a gente, quando tá fazendo, a gente acha que vai ser interpretado como a gente tem na nossa cabeça. Então, assim, tem muitas vezes eu falo, pô, não tem por que ninguém ter proximidade comigo. Eu sento aqui no meio de todo mundo. Cara, todo mundo é próximo, todo mundo tem acesso. Entendeu? É engraçado isso. Eu sempre botei isso na minha cabeça, desde o início. E aí, não, todo mundo tem acesso, cara. Tô aqui sentado, todo mundo me vê, todo dia eu cumprimento, né? Quando eu chego, eu cumprimento e pego na mão de todo mundo, todo mundo que tá no escritório. Todo mundo tem a oportunidade de falar comigo. Só que não é bem assim que a galera enxerga, né? E isso é engraçado, porque às vezes o empresário que tá nos assistindo, ele pode ter essa visão. Tipo assim, peraí, não, mas eu faço isso, eu faço aquilo outro. E a pessoa, às vezes, do outro lado, não tá recebendo desta maneira que a gente tá idealizando, né? Então, acho que o conflito existe nessa linha. Tipo, eu acho que a minha empresa é uma coisa e o cara tá achando que ela é outra. Né? Como que a gente pode minimizar esse atrito, né? Do que eu acho que é versus o que o cara percebe. Às vezes eu entrevistar aqui o dono da empresa de contabilidade, vai falar, minha empresa é assim, 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 assim. Eu entrevisto o funcionário, ele vai falar outra coisa. Né? Então, assim, o que você acha que pode ser feito para minimizar esses atritos de perspectiva, né? Do que é uma coisa na visão do dono e uma coisa na visão do colaborador. Esse é um problema que desde das empresas pequenas até as grandonas, elas têm problemas de comunicação. Então, que nem o exemplo que você deu, que é perfeito. Você tá lá sentado no meio de todo mundo, mas o cara que você contratou, ele veio de uma cultura que o cara tava sentado no meio de todo mundo pra vigiar as pessoas. Olha só. Então, às vezes, a ótica dele é, olha lá o Matheus, ele senta aqui porque ele gosta de ficar controlando o que a gente tá fazendo, o que a gente tá falando. E na sua cabeça... é um ponto de vista, nunca pensei nessa ótica. Mas porque ele veio de uma experiência que faz ele interpretar dessa forma. Entendi, então, cada um vai ter uma lente diferente, porque isso é construído com as nossas experiências. Eu lembro que, assim, quando eu trabalhei no escritório de contabilidade, a primeira avaliação de desempenho que eu fiz, né, que a minha líder sentou comigo pra fazer, depois disso eu ajudava a aplicar nas pessoas, era uma avaliação de desempenho pra falar tudo que tava ruim. Então era assim, a gente tinha um bônus no final do trimestre, semestre, nem lembro qual que era o período, e esse bônus, de acordo com aquilo que você estava ruim, a gente o RH ia descontando. Então assim, você perdeu nota disso, você perdia X% do bônus. Enfim... Era uma coisa completamente distorcida do que deveria ser. O cara ficava horrorizado de ir pra essa reunião. Era o dia que você não queria ir trabalhar, porque você falava, eu vou sentar, vou ouvir um montão de crítica, e aí no final eu vou saber o que sobrou. Às vezes eu vou até dever pra empresa de tanta cagada que eu fiz. Então, eu tinha horror a essa avaliação de desempenho, mas eu aprendi daquele jeito e eu replicava, porque eu era responsável, inclusive, por aquilo depois. Quando eu fui pra minha outra experiência, eu fui pra uma empresa que tinha, eu brinco que eles se vendiam como modelo Google, então já era demais pra mim, tinha comida de graça. Então, assim, sabe, queijo, frutas. Eu brinco que eu, com 18 anos
anos de idade, comida de graça na empresa era o auge pra mim. Assim, nossa, tô no modelo Google. Enfim, quando eu entrei, não era só essa parte que era modelo Google. Eles realmente eram muito bons, assim, nos processos de gestão de pessoas. E aí eu fui pra minha primeira avaliação de desempenho. E já começava diferente porque eu tinha que me autoavaliar. E aí eu já lembrei da outra, eu falei, antes que me critiquem, já vou dar tudo 0, tudo 1, sabe assim? Já vou me criticar, que eu não quero ficar ouvindo a crítica do outro. Quando eu entrei, não era nada disso. Eu lembro que eu fiquei emocionada, eu até chorei nessa avaliação. Nossa, porque eu não tinha a menor ideia de que eu ia ouvir de uma figura de liderança as coisas que eu ouvi positivas. Tinha muita coisa pra arrumar, mas tinha muita coisa legal também que eu nunca tinha parado pra perceber. E aí, aquilo mudou completamente. E aí, eu lembro que a minha líder, que hoje é minha sócia, inclusive, a Rúbia, ela foi a minha chefe por muito tempo. E aí, eu lembro que essa avaliação foi com ela. E ela falou assim, Vitória, eu não tô entendendo essas notas que você se deu, assim, com base em quê? Você não entendeu o exercício? Ela ficou muito perdida. Aí eu expliquei, eu falei, é que a última avaliação de desempenho que eu fiz era só pra falar o que tava ruim. Então, eu achava que fazia dessa forma. E é ali que eu fui entender que não era bem por aí. Então, o que acontece? Comunicação. A gente acha que tá fazendo uma coisa, as pessoas, elas vão receber conforme as suas lentes. Então, a gente precisa deixar tudo muito claro. Por exemplo, o feedback. Quando você aplica um feedback, eu gosto de formalizar por escrito. Porque na hora tem muita emoção, porque na hora as pessoas, umas desligam a escutativa. Então, eu gosto de formalizar por escrito para daqui 6 meses essa pessoa... é que você falou tal coisa. Vai lá ler o que eu escrevi, o que eu formalizei do seu feedback. Não foi isso que a gente conversou. Então, comunicação tem que estar claro. O Matheus senta na operação, mas qual ritual que mostra que ele estar sentado ali é para incluir as pessoas, é para ter uma gestão horizontal. Às vezes é você implementar um café com CEO, em que as pessoas sentam... Que é uma ideia do meu RH, inclusive, tá? Pra ser implementada. Então, e aí, faça, porque daí eles vão sentar com você e você vai poder falar particularmente isso pra eles. Você entende por que eu sento ali? O que você vê com isso? É comunicação, e comunicação aberta, pra gente ouvir o que eles entendem e pra gente falar o porquê que a gente faz algumas coisas. Porque daí a pessoa vai sair de lá, nossa, eu tinha uma visão completamente diferente do Matheus, aí ela vai comentar com a outra pessoa. Nossa, acredita que o Matheus falou que ele tá ali porque ele quer ser acessível, não sei o quê. E aí, isso vai começar a fluir. Então, acho que assim, comunicação. Quais são os rituais de comunicação? A gente não pode deixar subentendido. Tem que estar escrito, a cultura tem que estar escrita, tem que estar falada. E muda, cara, muda muito, assim, a percepção da pessoa sobre a empresa, né? A gente começou a atuar mais fortemente com o RH na Moonflag, sei lá, nos últimos 1 ano e meio, né, que é com a entrada do Jonathan, inclusive, sabe, todo o processo de integração, cara, é fundamental, é igual um cliente novo, né, então assim, você não pode deixar a peteca cair, você contratou, o cara tá super animado, o cara entrou o primeiro dia, cara, fazer uma integração legal, fazer um trabalho bacana, tem gente que não faz a avaliação. O negócio da primeira impressão é que fica, exato, avaliação de experiência, eu não fazia avaliação de experiência, cara, eu dava uns 90 e, como é que a galera, os jovens falam, 90 e 10 dias, aí eu ia falar com o cara, sabe, não, faz o 45, fala o que tá bom, fala o que tá precisando ajustar, faz os outros mais 45, né? E acho que isso muda muito, né? Muda muito, porque o que eu acho que a gente tem que cair a ficha como empresário é que se a gente não tá disposto a fazer esse esforço para fazer com que a empresa seja melhor para essas pessoas, por que a gente pode esperar que eles vão fazer esse esforço para serem melhor para a empresa, né? Você não quer cuidar do seu time e quer que ele cuide do seu cliente. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu acho que essa ação primeiro tem que sair da empresa, né? Muito pelo contrário. Às vezes, quando a pessoa tá tão infeliz que ela começa a desabafar com o seu cliente. De que as coisas não estão funcionando. Então, a gente precisa dar atenção pro nosso time, gastar o nosso tempo com o nosso time, para que eles gastem o tempo deles com o que a gente quer que eles gastem. Sim. Se a gente não fizer isso, não funciona. E eu acho que tem que ter uma rotina, sabe? Eu comecei a fazer isso já faz muito tempo, porque quando eu saí do RH e virei empresária de RH. E aí, a vida do empresário é muito diferente do que a vida do RH. O RH, a obrigação dele é olhar para pessoas. O empresário não. O empresário, ele tem pessoas, é a obrigação dele, mas ele tem financeiro, ele tem caixa, ele tem cliente, ele tem vendas, ele tem um monte de coisa para olhar. E aí, você se perde. E aí, o que eu faço? Agenda. Eu tenho, de sexta-feira, a minha agenda tá lá, CEO. Se você olhar na minha agenda, vai estar escrito CEO. O que significa? Eu lembrar que o meu lado CEO precisa fazer o que e eu brinco que
50% gente e 50% outros processos. Então, 50% da minha tarde que tá travada SEO é pra eu pensar em gente. E aí é pra eu olhar pra algum time específico, pra eu olhar o indicador de alguém, é pra eu lembrar qual que é o sonho daquela pessoa, porque a gente mapeia sonho de todo mundo e ver se realmente tá andando junto, se a gente tá fazendo diferença na vida dela ou não. Se as pessoas estão felizes, deixa eu lembrar aqui qual foi a nossa última NPS. Então, 50% do meu tempo estratégico, eu dei esse exemplo da agenda de sexta-feira, mas eu tenho outras agendas com focos específicos, mas a gente tem que lembrar que a gente tem que, se a gente não consegue fazer de forma espontânea, eu tenho que travar a agenda e falar, agora eu vou pensar em gente. Deixa eu dar uma nota de 0 a 10 para cada um. Sabe, qualquer exercício bobo que faça a sua cabeça pensar em pessoas. Sim. Outra coisa, minha agenda de tarde é essa. De manhã é travada para café com as pessoas da empresa. Qualquer pessoa. E tem gente que eu não lido no dia a dia. Então eu abro lá toda semana e falo, sexta-feira que vem, com quem que eu quero falar? Ah, esse aqui que faz tempo que eu não converso. Ou esse aqui que eu nunca conversei. E vou bater papo. E não tenho pauta, tá? E geralmente as pessoas sabem que minha agenda é pra isso, então às vezes elas me convidam. Não sou eu que fico convidando, às vezes já cai lá na minha agenda. E tem de tudo. Tem gente querendo algum tipo de mentoria, tem gente querendo perguntar alguma coisa, tem gente querendo me mostrar algum projeto e tem gente querendo falar de vinho. Sim. Porque quer ter algum tipo de conexão comigo. E eu vejo que as pessoas saem de lá recarregadas. Porque elas começam a entender melhor o que tá na minha cabeça, tira um pouco da ansiedade. Ah, mas será que a Vitória vai fazer isso ou aquilo pra Conectábil? E aí elas conseguem perguntar, eu consigo falar também quando não perguntam. E elas saem recarregadas, saem mais tranquilas. Elas espalham a minha mensagem. Então, fulano falou que você disse que em algum momento vai fazer tal coisa. Eu disse mesmo. Então a fofoca boa sai dali também. Então, a gente tem que ter esses rituais travados às vezes na agenda pra ajudar na disciplina. Porque realmente, assim, o trabalho do empresário é complicado. Tem enfim, né? A gente sabe que é inúmeros desafios e às vezes a gente... Se organizar, senão não vai sobrar tempo pra isso, né? Isso, e assim, eu brinco que pra mim é mais fácil porque eu venho do mundo de RH. Então, eu sei a importância, eu sei os indicadores, eu sei os números, a minha cabeça é de gestão de pessoas. Mas, pra quem não é desse universo, já é difícil pra mim. Pra quem não é muito mais. Então, a gente precisa ter disciplina pra conseguir fazer. Sim, total. E assim, uma outra coisa que a gente precisa ter também é resiliência. Como empresário também. Por quê? O que acontece? Muita gente tá nos ouvindo aqui falando... Na cabeça o cara martelando assim, mas eu vou fazer, mas eu fiz isso e fulano fez isso, ó, não ligou nem um pouco pro meu tempo, tal, porque tem isso, não tem jeito. Você vai fazer com... E vai ter gente que vai mesmo assim fazer a fofoca mal, e vai ter gente que mesmo assim vai, caramba, eu tava no café com o cara e o cara fez isso comigo. Vai acontecer, né? E a gente não pode perder essa boa fé nunca, né? Porque no final faz parte do nosso papel, e é difícil. Tipo assim, você... Às vezes pode estar fazendo isso daqui, mas, quando acontece uma situação desagradável com a pessoa, você deu toda a liberdade, que você deu tempo, você fez o seu papel, e aí você fala que você não consegue entender, você fala, vou parar de fazer isso, porque não funciona. Não é isso, né? Eu acho que a gente tem que ter resiliência, né? E não misturar as coisas, porque às vezes uma ação ruim não necessariamente quer dizer que todo mundo é ruim, né? Então, acho que é um ato de fé também empreender nesse aspecto, né? Um ato de fé nas pessoas, né? Acho que não tem muito o que fazer. Eu acho que até pra sossegar um pouco o coração das pessoas, porque às vezes a gente acha também que o nosso tá... é só o meu que dá errado, só eu que contrato errado, só eu que não sei engajar. Mas saiba que, assim, tem uma matemática que eu gosto de pensar, que é 20% do nosso time tem que ser key people, que é pessoas chaves. Tipo, a pessoa que, 20%. cara... 20%. Tá. De 10 a 20, tá? Mas vamos tentar puxar nossa reguinha pra cima? 20%. Tá, então, 20% tem que ser pessoas que eu considero... ponta firme. São pessoas-chave pro meu negócio. Isso é legal. Depois eu tenho mais 20% de high performance. Então, assim, são pessoas que ainda não são chave, mas têm potencial de... Sei. Acabaram de chegar, ou estão aprendendo, se desenvolvendo, enfim, mais 20%. Então, a gente já falou de 40% que a gente consegue confiar. Os outros 60% é só manutenção. Então, qual que... Vitória, então sim, assim, você não vai ter a maioria das pessoas excelentes, brilhando. Não. Esse manutenção que eu digo também não pode ser gente que tá jogando contra, tá? Porque gente que tá jogando contra, você manda embora, não precisa estar no seu time. Mas 60% de pessoas que estão felizes fazendo o que fazem, não têm grandes ambições, mas estão entregando seus resultados, que são as pessoas que tocam ali o bumbo do dia a dia. E falando de mercado contábil, eu acho que é uma boa estatística, porque querendo ou não, ainda assim é operacional. Então, tá tudo certo. De novo,
10% ali vai estar no caminho já da porta da saída, que é gente que não tá performando, gente que não tá alinhado com cultura. Mas vamos colocar que esse 60% a gente pode não perder tanta... A gente pode fazer o básico com eles, que o básico vai funcionar. Agora, com esses 40%, eu tenho que gastar muita energia. Parece o contrário, né? Geralmente as pessoas gastam o contrário. Os 60% que não estão crescendo, que é onde eu coloco minha energia, eu tento fazer essa pessoa sair do lugar, tá errado. A gente não vai sair do lugar se isso acontecer. A gente tem que jogar em quem já é chave, quem já está performando. Por quê? Porque essa pessoa, ela tem que subir ainda mais e te trazer mais resultado para sua operação suportar ter essas pessoas que estão entregando, de novo, estão bem, estão entregando, mas não vão sair do lugar. Tem teto, eu brinco, tem gente que vai ter teto e tá tudo bem, faz parte do negócio. Então a gente tem que colocar energia aqui. O que eu tô fazendo com esse cara que me traz resultado? Eu tô parando pra ouvi-lo, eu tô dando atenção pra ele, porque eu sofro, não é quando esse cara do 60% vai embora, eu sofro quando esse outro vai embora. Isso aí, exatamente. E tem um ponto que eu coloco aí pra quero, na verdade, conversar com vocês se faz sentido, porque eu acho que faz. Esse cara do 40% que você tá falando aqui, normalmente ele é um cara, ele é talvez um avião, que nem você falou um pouco mais atrás, então a gente precisa dar pista pra esse cara correr, né? Porque o cara que ele performa, o cara que é bom, o cara que é chave, ele é um cara que quer crescer na vida, ele quer ganhar bem, ele tá se esforçando justamente pra chegar em algo maior, tem um propósito na vida dele também. E assim, se a gente não cresce a nossa empresa, a gente perde as pessoas boas. Então eu vou estar todo momento perdendo gente boa, perdendo gente boa. Por quê? Porque eu não tô crescendo. Porque meu negócio é um negócio, às vezes, familiar, que é a maior parte do negócio de contabilidade que a gente tem. Onde eu, cara, tenho um faturamento que ano contra ano ele anda de lado. E eu não consigo dar vazão para essa pessoa boa. E às vezes eu perco porque simplesmente o negócio não está crescendo sequer acima da taxa de inflação anual. Então eu não vou conseguir remunerar esse cara bem. Eu não vou conseguir dar um desafio para esse cara que vai motivar ele. E esse 40% aqui, eu acredito que ele é mais suscetível a precisar de um desafio para ele sentir que ele está progredindo. Faz sentido isso para você? Então, com certeza, contadores perdem boas pessoas porque eles não estão crescendo. Exatamente. Eu acho que uma coisa está relacionada com a outra também. Eu acho que tá certa a sua colocação. Tem que gastar energia com esses caras, tem que dar pista para esses caras. E se não tá funcionando, porque assim, em tese, se você tem esses 40% acontecendo, é pro negócio tá andando. Se não tá andando, o que a gente vai precisar pensar? Se a gente é o gap do nosso negócio... Se a gente tá no 60 aí, complica. Então, se é a gente que tá puxando o negócio pra baixo, porque se eu tenho 40% do meu time empenhado, o negócio tem que estar saindo e o restante, os 60%, não tá fazendo o contrapeso, tá andando na velocidade normal, então devia estar indo pra frente. Se não tá, eu posso ser o problema do meu negócio. E, gente, acontece, tem hora que você tem que levantar a mão e pedir ajuda. E o que a gente precisa ver é se realmente esses 40 eles são esses potenciais ou se a gente tá fantasiando isso. Também tem isso. Porque a gente precisa entender, tá performando em número, tá entregando cultura, tá fazendo além do esperado, porque pra mim uma pessoa-chave é aquela pessoa que eu não gasto tempo tendo que ficar delegando, ela já sabe o que tem que ser feito, ela vai atrás e ela se resolve. Então é isso que a gente tem que pensar, esses 40... É tempo de casa? Não é, porque tempo de casa pra mim não é indicador. É uma pessoa-chave porque tá aqui há 10 anos. Tá, mas tá 10 anos apertando o mesmo botão, substitui pelo outro apertador de botão, entendeu? Sim. Esse cara aqui não, esse cara ele tem que ser ponta firme e tem que ajudar a ir pra frente. E sim, você vai perder gente se você perder a mão nesses 40%. E aonde dói, a gente sofre quando sai alguém daqui, não quando sai alguém do outro lado. Então, a gente precisa separar nosso tempo e colocar energia, entender se a gente tem. Se a gente não tem, o que a gente tem que fazer? Começar a contratar melhor para tirar desses 60% e ir trazendo para cá, para esse lado. Acho que a primeira tarefa de todo mundo que tá nos assistindo aqui é já sair mapeando e chegar no percentual aqui da sua equipe, né? Quem que é key people, né? Pessoas chaves, quem que tá em alta performance, né? High performance e quem é manutenção. Acho que já é uma tarefa muito prática. E, cara, quanta coisa boa a gente falou aqui, Vitória. Nossa, eu ficaria dias. Assunto, né? Ficaria dias aqui. Vou dar uma recapitulada aqui, mais pra gente se situar, mas, cara, sensacional. Assim, a gente falou muito sobre escritórios de contabilidade serem uma escola, né? Darem oportunidades e até promoverem muitas pessoas do mercado que às vezes são júniores a ocuparem papéis relevantes, né? A gente falou sobre taxa de desemprego, essa informação eu não tinha, isso aqui foi sensacional. Valeu aqui para você que ficou até aqui. 3% do mercado de contabilidade desempregado, quer dizer que aumenta o nosso desafio como empresário de contabilidade, reter boas pessoas, os 40% aqui fica mais importante ainda, né? Eu criar artifício para manter ele. E como a gente pode transformar a nossa contabilidade em uma coisa cada vez mais sexy, né?
procurar posicionar nossa marca como uma marca empregadora bacana, que os jovens queiram estar, né? Que pessoas que estão dentro sentem orgulho também de fazer parte, né? Você falou de processo de engajamento, achei muito bom isso aqui, coração, cérebro e ação, ou coração, cérebro e mão, né? E a gente falou aqui sobre, basicamente, qual o momento de contratar uma pessoa para RH. Tem que fazer RH desde o início, mas obrigatoriamente, talvez, com 30 pessoas. E agora, por último, essa dica especial aqui da divisão de pessoas. Cara, fera demais. Eu tenho certeza que quem tá nos vendo aqui quer saber mais o que a Vitória pode fazer pelo negócio de contabilidade das pessoas que estão nos assistindo, o que a Conectábil pode ajudar. Vitória, a gente tá caminhando para finalização, eu queria que você falasse um pouquinho de você, da Conectábil. Como que te encontra? Qual é a rede social? Qual é o site? Enfim, dá um overview aí pra turma. Então, se você é contador, se você é empresário contábil, líder contábil, você pode encontrar Conectábil no conectábil.com, Conectábil com 2 N's, ou @conectábil com 2 N's no Instagram, no LinkedIn, enfim, nas redes sociais. A gente trabalha com recrutamento e seleção, então se você tá sofrendo, se você tá passando por isso que a gente falou aqui, contem com a nossa ajuda, tem diversas soluções para diferentes tamanhos de escritórios de contabilidade. Se você é um profissional da contabilidade, tá procurando trabalho, tá procurando uma mudança de carreira, a gente tem várias oportunidades no Brasil inteiro. Então, cadastre o seu currículo, é 100% gratuito para você que é profissional da contabilidade. E agora, a Conectábil também é educação. Então, lá também tem vários cursos que desenvolvem as pessoas para elas melhorarem ainda mais as suas carreiras e conquistarem os seus sims. Eu, Vitória, você encontra no @Vitória do Sim. Eu acredito muito que um sim que a gente dá para um colaborador, para alguém que tá procurando uma oportunidade, muda tudo na nossa vida. Mudou, assim como mudou a nossa, o sim muda tudo, é o meu slogan e é o meu propósito de vida. Legal. Então, se você quiser mais assuntos de liderança, gestão de pessoas, vai lá no meu Instagram, @Vitória do Sim. E a gente falou de um ponto aqui, que eu vou puxar um jabá pra mim, pensando nessa dor e nessa contabilidade como escola, de promover analistas para a liderança, sim, eu lancei agora uma formação de liderança para quem é líder de primeira viagem ou para quem é um analista que gostaria de se tornar Vamos deixar o link aqui na descrição. Tá lá na nossa comunidade de educação e isso pode ajudar com técnicas de feedback, desenvolvimento organizacional, marca empregadora, enfim. Tudo isso que faz parte do dia a dia de um gestor. Top. Queria agradecer, gente. Eu amo fazer isso aqui. Me convide mais vezes. Legal esse papo, né? Se você quer a Vitória mais vezes aqui no nosso podcast, comenta aqui. Eu tô pensando a gente falar sobre carreira na próxima. Essa foi muito dedicada a empresário de contabilidade. A próxima a gente pode falar de carreira. Um profissional. Top, né? Porque tem muitos desafios também por aí. Fechou. Isso aí, deixa o teu like nesse vídeo aqui. Não é possível que você vai sair daqui sem deixar um like. Se inscreve no canal, acompanha a Vitória Conectábil e a gente se vê aí no próximo episódio. Tchau.